Como você interpreta a dor na sua vida? O sofrimento, as decepções, as frustrações, você interpreta como um aliado, como um aprendiz ou como vítima, como se a dor fosse a sua pior inimiga? Como que você interpreta a dor na sua vida? Há anos atrás, antes de ser psicólogo, eu tive depressão. E naquele momento eu interpretei a dor da depressão como minha pior inimiga. Me coloquei de vítima, me revoltei e não aceitava aquela situação. Muitas vezes a dor ela vem como um mensageiro, trazer uma mensagem. E nós precisamos refletir qual que é essa mensagem. Essa mensagem às vezes é para que eu mude o meu estilo de vida, mude certos comportamentos, mude certos ambientes que eu frequento. Enfim, isso é muito subjetivo, é de cada um. E nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com você. A dor como mensagem do despertar. Existem dores que não chegam para destruir. Elas chegam para revelar limites, fragilidades e verdades que estavam sendo ignoradas. A minha história com a depressão não começou de repente. Ela foi um resultado de um acúmulo silencioso por anos e anos, muitas vezes não falando o que queria falar, dizendo sim, querendo dizer não, reprimindo as emoções, não sabendo expressar as emoções por meio de palavras, até que a vida colocou diante de mim uma situação que foi como a gota d'água em um copo já cheio, que transbordou. Quando recebi o diagnóstico de câncer do meu pai, algo em mim desmoronou. Aquilo rompeu as últimas forças que eu ainda tentava sustentar. Foi ali que a depressão se instalou. Naquele momento, a vida perdeu completamente o sentido para mim. A depressão me levou a um lugar muito escuro. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu não sentia prazer em mais nada. Não tinha energia para fazer coisas simples, como por exemplo escovar os dentes. Não via sentido em absolutamente nada. Nada fazia sentido para mim. A vida parecia pesada demais para continuar. Havia pensamentos de morte, ideações suicidas, uma sensação profunda de vazio, de exaustão total da alma. Não era tristeza comum, era um desânimo existencial, um colapso interno. E naquele momento de profunda tristeza, de angústia, no qual eu não sentia vontade mais de continuar, um vazio existencial tomou conta de mim. Foi ali, naquele ponto, em que o orgulho caiu. Quando percebi que estava no fundo do poço e que não conseguiria sair sozinho, algo importante aconteceu. Eu pedi ajuda. Buscar ajuda não foi fácil, mas foi necessário. Procurei profissionais da saúde mental, como psiquiatra, psicólogos, e comecei um processo de cuidado. Ali entendi, na prática, tudo aquilo que hoje ensino. Depressão não se vence sozinho. Nós precisamos buscar ajuda. Mas percebi que a melhora não era imediata. A melhora não foi de uma hora para outra. Foi possível, mas foi um processo. A mudança não aconteceu de um dia para o outro, ela foi gradativa. Comecei a fazer atividade física, mesmo sem vontade. No começo era muito pouco, mas fazia. Alguns minutos, mas ia lá e fazia, terminava. Um passo por dia, mas eu continuei. A melhora veio devagar, pouco a pouco, como quem reaprende a viver. E quando eu busquei ajuda dos profissionais da saúde mental, eles me mostraram coisas que eu não estava vendo. Por exemplo, cuidar das principais áreas da minha vida, do corpo físico, fazendo atividade física, melhorando a alimentação, a qualidade do meu sono. A área psicológica, cuidar da mente, cuidar das emoções. Comecei a perceber que também o meu ambiente era disfuncional. O ambiente, ele não é só o lugar físico. O ambiente é tudo que nos cerca. O que assistimos, o que consumimos nas redes sociais, os conteúdos que absorvemos, filmes, séries, enfim, notícias.
as pessoas com quem convivemos. Comecei a selecionar o meu ambiente. O que não me fortalecia, eu fui reduzindo. O que me adoecia, eu fui eliminando. A minha área social, vida social, coisa que eu não tinha, eu precisei melhorar. Cuidar dos vínculos, reavaliei minhas relações, algumas pessoas se afastaram, alguns ciclos se fecharam e doeu muito. Mas eu entendi que nem todo afastamento é perda, às vezes é proteção. Passei a investir em vínculos mais saudáveis, mais verdadeiros, mais humanos. E outra área também que eu dava migalhas era a área espiritual, cuidar do espírito. Houve algo essencial, que é essa parte espiritual. Eu comecei a dar mais atenção e isso mudou muito a minha vida. Nos momentos mais difíceis, quando minhas forças acabavam, foi na minha fé que encontrei sustento. A espiritualidade me ajudou a encontrar sentido no sofrimento, perceber que eu não estava sozinho, compreender que a dor não era o fim da história. Não falo aqui de religiosidade superficial, mas de conexão com Deus, de entrega, de humildade, de reconhecer limites e confiar. A fé não anulou o tratamento, ela me sustentou durante o processo. E quando eu comecei a cuidar dessas 4 áreas, virou uma chave. Eu percebi, se eu não mudasse, nada mudaria. Fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a verdadeira insanidade. Plantar as mesmas sementes leva à colheita dos mesmos frutos. Então comecei a mudança nessas 4 áreas. Pouco a pouco, foi um processo, mas houve constância, porque não é intensidade, sim a constância. Reflita sobre o que é possível mudar na sua vida. Analise o seu ambiente de uma forma geral e faça pequenas mudanças, faça pequenos ajustes. E se você sente que a vida perdeu sentido, eu quero que você saiba, não desista de você. Não desista de você. Haverá momentos em que pessoas se afastarão, pessoas desistirão de você, mas você não pode desistir de você. Ciclos se fecharão, mas enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver respirando, você ainda é responsável por si. Invista em você. Não pare de investir em você. Lembre-se da mensagem do avião. Em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, depois ajude os outros. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não estiver bem, não conseguirá cuidar de ninguém. Faça terapia, busque ajuda, leia bons livros, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas relações, cuide da sua espiritualidade. Isso não é gasto, isso é investimento. Quanto mais você se fortalece, mais a sua luz brilha. E quanto mais a sua luz brilha, ela ilumina todos ao seu redor. Então continue investindo em você, no seu processo de desenvolvimento pessoal, no seu processo de autoconhecimento. E você vai perceber grandes transformações na sua vida. Invista em você.